a palavra estava consigo, explicava quais eram as razões desta clivagem na Renamo e vimos esta decisão do partido em causa. É importante dizer que vimos Magomice, Muxanga. Na minha primeira intervenção eu teria dito que o discurso de Magomice foi mais neutro comparativamente com António Muxanga, e Muxanga parece que não tinha nada a perder, e parece-nos que essa interpretação que tivemos aqui no Diário do Povo, a liderança ou o Conselho Jurisdicional da Renamo teve a mesma e decidiu afastar o deputado Muxanga por um tempo determinado. Esteja à vontade. Bem, terminando a minha intervenção, dizer que se nós formos a verificar as democracias a nível internacional, é que, de facto, quando há uma liderança dentro de um determinado partido político e esta liderança não consegue manter ou conseguir dar uma espécie de uma elevação à imagem do partido, esta liderança, de facto, afasta-se, porque compreende que pode comprometer o desenvolvimento do próprio partido político. Agora, em África, nós estamos a ter muitas dificuldades em poder abdicar do poder, ou seja, nós somos tão apegados ao poder que preferimos, de facto, comprometer aquilo que é o avanço institucional, e as organizações políticas ficam reféns, de facto, daquilo que são as ambições individuais de cada um. E é, de facto, o que está-se a verificar na Renamo. O Ossuf Momad não são as pessoas que estão a reivindicar a sua saída, são os resultados que ele conseguiu desde a sua ascensão ao ponto mais alto da própria Renamo. Ou seja, a Renamo vem declinando nas suas mãos. Então seria de praxe que o próprio Ossuf Momad colocasse o cargo à disposição. Eu creio que, para tal, nos seus estatutos tem um espaço para poder, de facto, interpretar isso. Quando um elemento coloca à disposição o cargo à disposição, significa que pode se chamar de uma forma extraordinária um novo conselho para se discutir e ter uma nova liderança. A política, infelizmente, não funciona como uma empresa, onde o dono da empresa é permanente, depois vem um filho. A política requer figuras dinâmicas e figuras que são consensuais, sob o ponto de vista de aceitação a nível do público, mas a nível interno. E é isto que está a falhar dentro da própria Renamo. Falha ainda quando nós ouvimos esta conferência de imprensa, que, de facto, depois da saída do Venâncio Mondlane, que foi muito conturbada, que fez com que o Venâncio Mondlane saísse com uma parte da própria Renamo consigo, e hoje criou um novo partido, e esta parte, de algum momento, hoje faz parte da nova organização do Venâncio Mondlane. Hoje, de facto, eles suspendem o António Muxanga, ou seja, a única figura que conseguia revitalizar a imagem da própria Renamo. Quando falo de revitalizar, é que é a figura mais presente nos debates, a figura mais presente no povo, sob o ponto de vista daquilo que eram as intervenções. Então, quando abdica-se desta figura, eu creio que há uma má interpretação daquilo que são as pretensões de uma organização política no seio de uma sociedade. Eu creio que por aí a Renamo está a falhar, porque está a colocar o orgulho acima daquilo que é o objetivo máximo da própria organização. Hoje, Muxanga é mais relevante em relação ao partido Renamo, sob o ponto de vista de imagem. Então, era preciso criar mecanismos de acasalar as duas posições para que uma pudesse, de facto, carregar a outra e, aos poucos, voltasse a credibilidade da própria Renamo. Agora, nestas situações, por mais que seja uma suspensão, porque não é algo definitivo, se porventura o Muxanga abraçar um novo partido político ou criar um novo partido político, aí sim escangalha a própria Renamo basicamente a 80%, fica com 20% de esperança, e isto vai criar problemas muito sérios nas próximas eleições. Mas será que não é o que o Muxanga queria aqui? As cláusulas ali trazidas, o atropelo que o Muxanga teria servido nele ali, parece-nos que era de domínio público. O Muxanga já sabia que, com as suas declarações, em algum momento haveria uma reação por parte da liderança do partido. Tanto é que há outros seus membros da organização onde o Muxanga está ali, com eles, esteve com eles, tiveram com a mesma sanção e alegando-se a mesma
mesmos erros que Muxanga teria cometido. A pergunta é, Muxanga sendo uma pessoa conhecedora das coisas e mesmo assim, diante da imprensa, vez sem contas negou fazer parte daquela organização apontada como junta militar, que sempre foi opositora do Yusuf Mahamat, e hoje decidiu dar as caras, estou a dizer hoje, no final de semana, dar as caras, trazendo aqui um discurso contrário daquela que não abona a imagem do seu líder. Será que Muxanga estava a par ou esperava que a Renamo agisse dessa forma? E Muxanga, qual é a possibilidade de Muxanga nessa cena? Obedecer, não representar o partido, não aparecer, falar em nome do partido. Será que Muxanga quer ser expulso do partido? Bem, é preciso olhar com muita atenção a figura do Antônio Muxanga. É uma pessoa muito astuta. Se nós formos a recordar, o Antônio Muxanga perdeu as eleições para governador e também para presidente do município na Matola. E havia uma percepção de que estava a perder legitimidade dentro da própria Matola. E hoje Muxanga conseguiu reverter esta situação. Hoje Muxanga tem uma aceitação a nível da própria Matola e a nível do país que, de facto, altera aquela posição anterior. Ou seja, tem uma compreensão sobre os fenómenos políticos, sobre os momentos de intervenção e sobre tomar posições em momentos cruciais. Então, esta é a figura do Antônio Muxanga. Então, eu creio que dentro do próprio partido ele pacientou, respeitando os estatutos, mas chegou um momento de exaustão, como toda figura chega ao momento de exaustão, ele chegou compreendendo que a Renamo precisa de mais tempo para poder reestruturar-se e, de facto, voltar à arena política como um partido que sempre foi. Porque, pelos timings, a espera que existe dentro do próprio partido é que o Yusuf Mahamat termine o seu mandato tendo em conta aquilo que é a previsão do seu estatuto. Ou seja, a Renamo está refém do estatuto na questão dos prazos. Então, isso, sob o ponto de vista político, não é funcional, porque não vai, de facto, trazer um resultado político que a Renamo pretende. É preciso que a Renamo compreenda que hoje o Yusuf Mahamat não é o político desejado. Não vejo o Yusuf Mahamat a degladiar-se ou a ombrear com figuras como o Presidente da República, como o Venâncio Mondlane, como o Lutero Simango e vários outros. É preciso que hoje a Renamo tenha uma figura ousada, aquela que sabe ser e estar na política, aquela que intervém nos momentos cruciais. Nós tivemos há pouco tempo as inundações, vários partidos fizeram aproveitamento político das inundações, mas vimos pouco a Renamo, vimos pouco o Yusuf Mahamat. São esses momentos em que os partidos e as suas lideranças devem aproveitar para conseguir angariar simpatias. Os discursos de vitimização, que muitas das vezes são criticados, são importantes do ponto de vista político para a elevação da própria imagem. Então, o Yusuf Mahamat é uma figura que está, de facto, distante destes elementos todos que são cruciais na política. A título de exemplo, nas reivindicações, quando o Venâncio Mondlane concorreu para a cidade de Maputo, quando estiveram, creio que foi na Polana Caniço, e deu-se palavra ao Yusuf Mahamat, ele disse: viva os ladrões de votos. Então percebeu-se ali que até ele está equivocado das coisas que ele vai falar. Ou seja, uma figura na dimensão da Renamo, uma figura mais alta, não pode estar equivocado do ponto de vista discursivo, tem que estar sempre alinhado e sempre afiado para poder colocar palavras e colocar, de facto, aparições que são inesquecíveis sob o ponto de vista da própria imagem. A par do que o próprio Afonso Dhlakama sempre fazia. Quando ouvíamos ele a dizer: eu acho que a hora já chegou, o povo vibrava só com isso, porque já se percebia o contexto, o que ele está a tentar transmitir. Mas de lá para cá, somente as vassouras é que marcaram o Yusuf Mahamat. Então é preciso compreendermos que, do ponto de vista político, é uma figura falhada, é uma figura que não agrega potencialidades para, de facto, fazer a imagem da Renamo voltar à ribalta. Doutor, não temos muito tempo para abordar o segundo tema. Temos esse assunto de última hora, a questão que eu coloco mesmo em 2 minutos, doutor Marcelino. Vamos aqui dividir 2 minutos. A pergunta que eu coloco, doutor Marcelino, aqui é neste caso em concreto.
faltam mais ou menos três anos para findar esta liderança do Yusuf Momad. Seguindo o estatuto, conforme dizia aqui o Ivan, não há nada que leve o Yusuf a ser retirado do partido com o recebimento da liderança do partido. Obedecendo, seguindo o estatuto, o Yusuf ainda tem mais ou menos 3 anos. Muchanga aguardou durante o primeiro, segundo ano no anonimato, por trás da cortina, não dava as caras. E justamente este final de semana deu as caras e trouxe um discurso contundente. E a resposta da liderança da Renamo não tardou, aqui está. Foi suspenso. Acha que Muchanga poderá ficar esses 3 anos sem representar a Renamo? Muchanga poderá ficar esses 3 anos sem proferir alguns discursos que belisquem a imagem do seu líder? E se o fizer, estaria em algum momento a correr risco de ser expulso? Acho que tudo isso é propositado? Acho que Muchanga optou em correr risco de ser expulso? Qual é o objetivo de Muchanga do seu ponto de vista? Muito obrigado. Olha, se nós formos a ver as aparições do Antônio Muchanga, ele nunca foi representar a Renamo quando vai à televisão. Ele nunca disse que estava lá para representar a Renamo. Ele falou aquilo que é da sua opinião. Aliás, ele diz que o partido Renamo é democrático e, por conseguinte, os membros eles não falam daquilo que é encomendado para poder dizer. Dizem aquilo que está no fundo do coração. Olha, a Renamo não aprende. Expulsou Raul Domingo, ficou numa situação que nós vimos, e afastou Venâncio Mondlane e vimos o que está a acontecer, e agora é Antônio. Essa Renamo não aprende. Eu acho que esse conceito de disciplina, que teve essa função de poder suspender Venâncio Mondlane, deveria suspender o Yusuf Momad. O Yusuf Momad é que deveria ser suspenso no lugar de Antônio Muchanga. Qual seria a justificação para suspender o Yusuf Momad? Os resultados que está a ter a Renamo. A Renamo está a ter resultados pícios em todos os aspectos. Então, por que essa comissão de disciplina não suspendeu o Yusuf Momad em face dos resultados que o próprio partido está obtendo dia após dia? E em face do silêncio que o próprio Yusuf Momad está a ter em momentos oportunos que poderia elevar ao próprio partido. Olha, eu acho que o Yusuf Momad, incluindo a sua ala, deve ter feito algum compromisso para assegurar a destruição da Renamo e manter os interesses de quem assim deseja. E eles devem ter jurado de poder continuar a estagnar e destruir a Renamo em troca, provavelmente, de alguns valores que tiveram e neste momento tem receio de poder quebrar o compromisso que deve ter assumido para destruir a Renamo. Doutor Marcelino, está a dizer que a Renamo está a serviço de uma outra organização? Eu acho. Aliás, o Yusuf Momad está a serviço de uma organização para destruir a Renamo? A leitura que pode ser feita dessa resistência do Yusuf Momad de largar o poder só pode ser supostamente o compromisso que o Yusuf Momad fez com alguém para manter a Renamo na estagnação. Enquanto conseguir fazer isso, estará a cumprir aquilo que ele prometeu a alguém, porque não é possível que o Yusuf Momad, ninguém pode acreditar que o Yusuf Momad não está a ver a destruição da Renamo. O Yusuf Momad está a ver que a Renamo está a cair. Por que ele não deixa o poder? Efetivamente, ele deve ter receio de poder quebrar o compromisso que provavelmente ele teria assinado com o trem para manter isso. Caso contrário, o Yusuf Momad provavelmente pode entrar em checkmate se quebrar esse compromisso. A quem interessa ou a quem beneficia a destruição da Renamo? Olha, o tal compromisso, não é possível. Que leitura que nós podemos dar neste momento em relação a essa resistência de Yusuf Momad a ver o seu partido a desmoronar e ainda continuar a dizer que eu vou me manter no poder até terminar o meu mandato? Não é possível. Então, razão pela qual temos que interpretar que isso pode ser um compromisso que o Yusuf Momad deve ter assinado. Veja só, por exemplo, quem mandou interromper as reivindicações nas eleições autárquicas quando Matola e Cidade de Maputo tiveram? Foi o próprio ele. Paremos com isso. E definitivamente parou-se. Mas olha, não houve consenso em relação. Houve várias evidências
que o Antônio Muxanga apresentou sobre as eleições autárquicas na Matola, e assim como o Venâncio Mondlane apresentou na cidade de Maputo, mas pura simplesmente apareceram outros e pararam com as reivindicações daquelas eleições. Não, e são essas indicações que podem, neste momento, consubstanciar essa especulação de, eventualmente, o Sufo Momate não quer deixar o poder, provavelmente já não é a vontade própria. E ele sente do compromisso que provavelmente teria assinado para manter a Renamo nessa situação. Não faz sentido hoje pegar o Antônio Muxanga para a suspensão. E outra coisa é essa questão que sempre temos estado a falar. Isso efetivamente cheira essa questão do tribalismo. Houve outros membros que falaram da situação da Renamo, que não são do centro e norte, mas são daqui, aliás, são do centro e norte. Esses aí não foram penalizados. Então, partidos não podem pautar pelo tribalismo. É o tal tribalismo que o Antônio Muxanga está a falar. Porque Muxanga é do sul, então aqueles que são do centro e norte, eles podem falar mal do partido, aliás, falar mal não, criticar o partido e várias outras coisas, esses não podem ser suspensos. Mas Muxanga, porque é daqui, então ele é daqui do sul, tem que ser suspenso. O tribalismo não pode, o mesmo tribalismo que está acontecendo no partido Frelimo, que nós sempre temos estado a dizer, encosta os membros de centro e norte nos poderes que existem no partido Frelimo. A Renamo também está a fazer o mesmo, de encostar membros que são do sul. Para onde que nós vamos com essas brincadeiras? É algo difícil de podermos compreender. Olha, outra coisa que nos ofende neste momento é ouvir que, eu estava a falar aqui, de que a Frelimo tem dinheiro. A Frelimo não tem dinheiro. A Frelimo tira dinheiro do erário público. Os membros do partido Frelimo são funcionários do partido do governo. É um minuto mesmo. Então, quando eles ostentam valores, entregam valores, estão a ser supriados pelo erário público. Não há nenhum partido que tem dinheiro. Veja qual é o partido que tem alguma indústria, diferentemente de alguns partidos lá de fora do país, em que os partidos, eles têm uma indústria, tem sei lá o que produzem valores para... Os nossos partidos... Mas, Dr. Pagai, não respondeu a minha questão sobre o Muxanga. Os nossos partidos são sustentados pelo erário público. A única diferença é que há um que rouba mais do erário público e o outro não tem condições de poder tirar. O dinheiro é nosso, não é dos partidos políticos. E por isso não são poderosos, eles são ladrões, pura simplesmente. É um minuto tiram o erário público, surpiam o erário público e depois sustentam a máquina política, deixando a sociedade, como estávamos a falar. Muxanga tem uma segunda alternativa, está a par disto ou não? Não, Muxanga não pode sair da Renamo. Olha, isso eu sempre tenho estado a dizer, que todos os membros que estão nos partidos políticos acreditaram na ideologia daquele partido, estão a pagar cotas, eles não podem aceitar de ânimo leve sair desse partido. O que deve fazer é poder lutar internamente e remover aqueles que estão a desviar-se da linha política desse partido. E não pode acontecer. Todos os membros, seja da Frelimo, seja da Renamo, seja do Podemos, acreditou e apostou nesse partido. Aparece um magnata que está a desviar a linha do partido, é esse magnata que tem que se lutar com ele para se afastar. Não pode Muxanga sair do partido de Renamo. Ivan, ele deve se manter no Renamo. Eu consigo. Muxanga tem alguma carta na manga? Muxanga já esperava que isso acontecesse? Como é que avalia este cenário? Na verdade, 2 minutos mesmo. Na verdade, o partido do Renamo voltou mais uma vez a inteirar-se. Está a voltar a cometer os mesmos erros que cometeu com os outros seus membros. Disse aqui muito bem o meu companheiro do painel, com o Raul Domingos, com o David Simango, com o Venâncio Mondlane. Está a voltar a cometer os mesmos erros que cometeu com esses outros. Nós sabemos que o problema da Renamo é o Sufo Mamad. Como eu disse anteriormente, o Sufo Mamad é um indivíduo morto, um indivíduo moribundo. Não tem como o partido Renamo sobreviver com o Sufo Mamad ali. Mas também disse aqui que não existe uma outra forma de retirar o Sufo Mamad a não ser usando os estatutos do partido. Porque os apoiantes do Sufo Mamad, eles se colam aos estatutos do partido,
Assim como também o próprio Afonso da Gama também se colava aos estatutos do partido. Se formos recuar as fitas do Afonso da Gama, vamos perceber que ele dizia que sempre que ele fosse perguntar se iria se recandidatar novamente, sempre dizia que eu tenho um mandato, meu mandato são 5 anos, depois de 5 anos vou ao Congresso. É a mesma coisa que o Sufo Mahamat está a fazer. Mas esta decisão de banir o Mushanga, retirar o Mushanga, isolar o Mushanga, a única figura que ainda dava cara para Renamo, o Sufo Mahamat está doente, completamente doente. Para mim seria o próprio Sufo Mahamat aparecer e dizer: e eu convoco um congresso extraordinário. Ele até não quer se retirar. Mas sem dinheiro. A justificação aqui é dinheiro. A Renamo não tem dinheiro? Eu não concordo que a Renamo não tem dinheiro. Claro que o meu colega de painel diz que os partidos políticos não têm dinheiro, mas eu não concordo que a Renamo não tem dinheiro. A Renamo é a terceira força política na Assembleia da República. Sem contar com as outras mordomias que a Renamo já tinha antes dessas eleições que passaram. Então, que a Renamo não tem dinheiro, isso não é verdade. Só não há vontade de fazer a coisa acontecer. Não há vontade política de fazer a coisa acontecer. E esta ausência de vontade política de fazer a coisa acontecer é que faz com que o Sufo Mahamat acomode-se. E, infelizmente, o Sufo Mahamat também está rodeado de pessoas que só estão a lá sugar. Já viram sanguessuga? Sanguessuga, quando te cola, ele suga o seu sangue. É o que está a acontecer com o Sufo Mahamat. O Sufo Mahamat está a ser sugado. São pessoas conhecidas, de renome, com as uma pessoas... postura política. Não, as pessoas que estão com ele na sua própria direção são pessoas que não auxiliam em nada o Sufo Mahamat. Não ajudam em nada o próprio Sufo Mahamat. Como é que o Sufo Mahamat admite que a sua direção jurídica apareça a banir Mushanga? Está a banir Mushanga porque está a reivindicar que a Renamo está morta, está moribunda. Então, na Renamo já não pode se reivindicar nada. Na Renamo já não pode se criticar nada. Tem que se aceitar tudo. Então, que democracia é essa dentro da própria Renamo? Condições finais. Então, a Renamo, como eu disse, a Renamo ela está moribunda, já não tem vida. E automaticamente corremos risco de perdermos essa força que já foi histórica para este país. E como considerações finais, dizer ao todo o povo moçambicano que abram olhos. Neste país existem partidos verdadeiramente democratas. Eu, em particular, admiro muito o MDM, que é um partido que, quando promete, cumpre. Em todas as autarquias onde esteve a governar, sempre cumpriu o seu manifesto. E é um partido que, mesmo que tenha problemas, sabe resolver os seus problemas. Qual são as no relações silêncio. internas do MDM entre o Ron Wani e o atual presidente do MDM? São boas. Tem boas relações. Se abraçam. Não houve imposição de modo em que ficasse o Lutero Simão como presidente do MDM? Não. Vamos discutir noutra ocasião este debate. Teremos esse debate. Elvis Mulungo, considerações finais. Bem, em jeito de considerações finais, dizer que a Renamo deve repensar naquilo que tem sido as suas próprias atitudes na cena política nacional. Ela tem agido como se fosse um quartel-general, ou seja, só aparece para dar ordens ou para chamar a atenção aos seus membros. É importante que comece a se comportar como um partido político, sob pena de ser extinto da cena política nacional. Ou seja, as pessoas não acreditam, mas a Renamo é como uma outra organização ou é como um ser, nasce, cresce, desenvolve e morre. Então, isto pode acontecer com a Renamo pode ser extinta do nosso espaço político, mas tudo está nas mãos da própria Renamo, dos seus membros, compreenderem o objetivo da organização ou do partido dentro da política e não compreender aquilo que são os objetivos de cada pessoa dentro da própria Renamo. Porque aí sim começam a se perder, já não agem como um grupo, como uma organização, começam a agir para a satisfação de interesses individuais. E isso faz com que eles se percam de facto e o resultado no final é este. Elementos cruciais como o Mushanga de facto sofrem uma suspensão em público. Eu creio que por aí sim a própria Renamo está a perder muito. Doutor Pangai, considerações finais? É o seguinte, é muita pena o que está a acontecer com o partido histórico, a Renamo. A Renamo ela deve se rever imensamente.
quem deveria ter sofrido essa suspensão tinha que ser o Sufo Momad. Se essa comissão jurídica ela fosse justa, deveria suspender o Sufo Momad e não o UCO. E outra questão também é esse cheiro tribal que está a ocorrer mais uma vez no Partido Renamo. Se ela pretende efetivamente tomar medidas, de igual forma toma medidas para todos os membros ali. E isso aí mostra, de alguma forma, a tendência tribal de que a Renamo é um partido do centro-norte. A Renamo deve ser um partido nacional e nunca essa questão de poder tentar punir este e não aquele por questões de cor. A questão do Partido Frelimo. O Partido Frelimo deve deixar de ostentar riquezas. Falam da falta de dinheiro para pagar salário aos funcionários dos municípios, mas, no entanto, vão ostentar riqueza em Nampula, na presença do secretário-geral do Partido Frelimo. Okay. Deveria ter questionado aqueles municípios, aqueles edis. Vocês dizem que não estão a conseguir pagar salário. Como é que vocês conseguiram organizar um evento desta natureza? Uma sala tão ornamentada. Muito obrigado, Dr. Pangai. Com veste, tanto